Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de peça prático-processual, aqui do curso Manual Caseiro. Preparamos um curso específico, pontual, sobre algumas peças com mais pertinências em concurso público. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Thiago Dantas, eu sou delegado de Polícia Civil aqui no estado do Paraná, sou aprovado para delegado de polícia no estado do Espírito Santo e no estado de Santa Catarina, nos anos 2013 e 2014, respectivamente. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, pós-graduado em Direito Público e pós-graduado também em Gestão e Segurança Pública pela Escola Superior de Polícia Civil, bem como professor da Escola de Polícia Civil do estado do Paraná. Nossa ideia aqui nesse módulo é trazer ali uma teoria geral sobre confecção de peças processuais para delegado de polícia. Na sequência, veremos prisão preventiva, prisão temporária, busca, sequestro. Ainda veremos algumas peças administrativas de delegado de polícia, porque alguns concursos exigem representação, por exemplo. Contudo, outros concursos mencionam peça prático profissional. E aí encampa tanto representação, bem como ali peças administrativas, que não são representações. Representação é pedido por parte da autoridade policial ao juízo. Já essas peças administrativas, como por exemplo um despacho ratificador de voz de prisão em flagrante, por exemplo, uma portaria, isso são peças administrativas. Como, por exemplo, no concurso para delegado de polícia no Rio Grande do Norte, ocorrido agora, recentemente, foi um despacho ratificador de uma auto de prisão em flagrante. Não é uma representação. A gente também vai ver isso aqui no nosso módulo, no Manual Caseiro. Tranquilo, pessoal? Então, sem muitas delongas, deixa eu só inserir nosso curso aqui. Será com slide para facilitar o seu raciocínio. Então, já deixa eu inserir aqui. Opa, me perdi, vamos lá. Aqui, né? Curso de prática processual para delegado de polícia. Tá aí meu nome, Thiago Dantas, delegado de polícia no estado do Paraná, aprovado para delegado de polícia no estado de Santa Catarina, no Espírito Santo, e aí minha especialização na sequência. Então, avançando. Opa, vamos lá. É que hoje... Então, vamos para o nosso segundo slide, para que consigamos compreender aí. Vamos lá, hoje, pessoal, né, qual é a grande relevância prática em concurso para delegado de polícia e peça prático-processual? Né? A gente bem sabe, diversos concursos hoje, eles vêm cobrando não só questões discursivas, quando vai exigir do candidato ali um conhecimento dogmático sobre determinado assunto, ele vai exigir também que o candidato saiba fazer uma representação, uma peça de delegado de polícia. Então, hoje, na grande maioria dos editais para concurso de delegado de polícia, exige como uma fase intelectual, ou seja, na fase discursiva, a elaboração de uma peça prático-profissional. E essa peça, como a gente acabou de dizer, ela pode ser tanto uma representação, bem como ali uma portaria ou um ato administrativo, tá certo? Então, a nossa ideia é ver aqui as questões mais pertinentes e mais relevantes no concurso para delegado de polícia. Então, num primeiro momento, pessoal, antes de efetivamente entrarmos na peça, a gente vai falar sobre uma teoria geral. E essa parte, teoria geral, galera, é a parte mais importante do seu estudo. Por quê? Porque se a gente conseguir compreender essa teoria geral, fica muito fácil, muito mais fácil, a gente conseguir visualizar a peça. Né? Então, percebam, a estrutura da peça vai ser sempre a mesma. Uma narrativa fática, fundamento,
e os seus pedidos. A gente vai vendo o decurso aqui das aulas, mas a gente precisa compreender isso. Deixa eu voltar lá no slide. É que a gente precisa identificar a peça. Identificando a peça, pressuposto, fundamento e pedido, fica tudo muito mais fácil para que a gente consiga confeccionar a sua peça. Então, vamos para as considerações iniciais. O material de apoio está aí, você pode acompanhar a nossa aula através do slide, diz lá, né? Primeira coisa, vernáculo. Observe o português. Ele é sempre levado em consideração. Tiago, português é levado? Claro, existe um tópico específico para a sua prova, dizendo que o português é levado em consideração, pontuação, vírgula. Então, cuidado com isso, embora, né, numa segunda fase não caia português efetivamente, o senhor e a senhora vai ser estado ali quando da confecção da sua prova, tá certo? Então, seguindo, aqui, ó, evite o latim, né? Eu vou explicar isso. A expressão do direito, o direito, como a gente bem sabe, muita expressão no latim, mutatio libelli, emendatio libelli, aberratio ictus. Cuidado com isso. Por quê, Thiago? Duas observações quanto a esse requisito. Primeira observação. A grafia, né? Você na hora da prova pode estar nervoso, pode estar nervosa, e ali não escrever de forma adequada. E ali o seu examinador certamente vai lhe tirar ponto. Somado a isso, encher a sua prova de latim pode trazer uma certa soberba, e ali o examinador olhar a sua prova com outros olhos. O que eu estou querendo dizer é que não é que você não possa usar, você pode usar a expressão em latim, desde que use com moderação e tenha certeza da sua grafia. Somado a isso, utilize a expressão em, olha aqui, ó, aspas. Por quê? Expressão em latim deve ser utilizado através de aspas. Tranquilo? Ainda sobre considerações iniciais. Tópico 2. Nunca abrevie palavras, né? Ou sublinhe expressões ou coisas que possam parecer identificação da peça. A gente sabe que a identificação da peça é critério de eliminação. Então, se você sublinhar alguma expressão, rasurar a sua prova de forma características, como, por exemplo, fazendo um borrão assim em cima de determinada estrutura, pode o examinador te eliminar considerando o quê? Que isso é forma de identificação. Então, cuidado com isso. Não use abreviaturas. Não abrevie, por exemplo, ANPP, Acordo de Não Persecução. Ora, pelo amor de Deus, não utilize isso. Escreva lá, né? Acordo. Opa, que eu estou usando a caneta agora, né? Escreva a expressão acordo de não persecução penal. Evite essas expressões, né? Aí quando forem expressões abreviaturas, CPP, alguma coisa assim, mencione Código de Processo Penal. Embora a gente precise, né, obviamente, aí sobrar espaço, mas o que eu estou falando, evite abreviaturas. Terceiro ponto ainda na parte introdutória de considerações iniciais. Qualificação dos indivíduos de forma completa. A questão vai te trazer que Caio, portador do RG número tal, inscrito no CPF número tal, mencione o nome dele completo na prova, principalmente quando o seu pedido de prisão. Muito comum o indivíduo colocar assim, o candidato colocar assim, ó, fulano de tal devidamente qualificado nos autos. Não, ele não está qualificado nos autos. Os autos estão trazidos, você está mencionando a primeira vez, está fazendo uma primeira representação ao juízo. Obviamente, ele não está qualificado nos autos. Então, nesse primeiro momento, use a qualificação completa do indivíduo. Se for uma representação por uma interceptação telefônica, aqui, ó, o número do terminal completo, do terminal telefônico, 41 98555 8555. Coloque o número completo, o endereço da busca,
Pelo amor de Deus, não esqueça, critério de pontuação isso aqui, tá? Endereço completo. Tudo isso deve ser, olha a expressão que eu coloquei, rigorosamente observado. 4. Ainda nas considerações iniciais, a gente vai falar melhor sobre isso quando da descrição fática, né? O senhor e a senhora deve ser mais claro e mais objetivo o possível quanto da descrição fática. Em regra, não é pontuado, mas eu vou fazer alguns critérios aqui, algumas observações pertinentes para que a gente consiga confeccionar uma boa prova. Tranquilo? Vamos avançar aqui no slide. Vamos lá. Então, a peça prática processual, a estrutura, já entramos na estrutura da peça processual. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, voltando. Considerações iniciais. Cuidado com o vernáculo, o português, evite o latim, não abrevie palavras, utilize a nomenclatura dos institutos, não tenha preguiça quanto a isso. Cuidado com a qualificação dos envolvidos, que isso é muito importante, número de telefone completo, endereço de busca. Outra observação, melhor eu vou fazer isso quando a gente abordar na aula de sequestro, pormenorizar o bem que vai ser sequestrado, tá certo? Quando da busca eu vou aprofundar mais ainda, e ali você deve ser claro e objetivo. E a fase da elaboração da peça, ela perpassa por algumas fases, né? A estrutura da peça, ela perpassa ali como, por exemplo, o endereçamento, o preâmbulo, circunstâncias fáticas, tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos lá. Quanto ao endereçamento. Endereçamento, pessoal, é para quem você está endereçando a peça. É para quem ela vai ser encaminhada. Você deve encaminhar a peça ao juízo competente. Então, aqui, muito cuidado, porque a fase do endereçamento, pessoal, é questão de sobrevivência. Se o senhor ou a senhora não conseguir entender isso, dificilmente vai endereçar de forma correta. E aqui já trago uma observação ainda pertinente. Quando do endereçamento, você deve, deixa eu mencionar aqui, tomar cuidado ao juízo competente com observância das regras do artigo, olha aí, artigo 70 do CPP. O que é isso, Thiago? O momento consumativo do crime, trazido na peça, vai ser o momento que vai fixar a competência. E o artigo 70 do CPP, ratione loci, né, fixa a competência no local de consumar a infração. Então, o senhor deve dominar o momento consumativo de cada delito. Por exemplo, estelionato via telefone, via ligação, estelionato via depósito. Tem momento diferente, por exemplo, no crime de furto qualificado pela fraude, ainda que seja pela internet bank. Pode ocorrer do furto consumar no local e o indivíduo ainda ser preso em outro local. Cuidado! O artigo 308 preconiza que a lavratura do auto de prisão em flagrante vai ser em um local e a competência jurisdicional será em outro local para processar e julgar esse delito. Então, exemplo, o indivíduo praticou um crime de furto na comarca de Curitiba. Foi perseguido logo após a prática do crime, flagrante impróprio. Foi abordado já em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Ora, aonde vai ser o local com competência para lavrar o auto de prisão em flagrante? Onde houve a captura. Artigo 308 do CPP. Beleza. Mas aonde vai ser a competência para processar e julgar esse delito? Ora, o crime de roubo, ele consuma-se com a inversão da posse. Teoria da Mócio, dispensando a posse mansa e pacífica, ainda que com breve espaço de tempo, o crime estaria consumado. Ora, se o crime se consumou em Curitiba e ele restou abordado em Araucária,
A lavratura do auto vai ser Araucária, mas o crime será processado e julgado em Curitiba. E, em razão disso, cuidado, o local do endereçamento de determinada cautelar vai ser para a comarca de Curitiba e não a comarca de Araucária. Percebe? Então, isso o senhor e a senhora devem dominar e tomar muito cuidado com o endereçamento, porque o endereçamento ele é levado em consideração para ali a sua pontuação, tá? E aí deve ser analisado ainda o tipo de crime, pessoal. O tipo de crime. Porque se for crime doloso contra a vida, a gente sabe, né? Existe vara especializada. Vara do Tribunal do Júri, competência do Tribunal do Júri. Exemplo, vara de violência doméstica e familiar. Alguns estados já adotaram vara de violência doméstica e familiar para processar e julgar o juizado de violência doméstica e familiar. Pessoas com foro por prerrogativa de função. Então, tudo isso deve ser analisado no momento do seu endereçamento. Então, percebam, Tribunal do Júri, né? Está lá, competência de crime doloso contra a vida, artigo 5º, inciso 35, competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, percebam, né? A gente sabe que, em regra, preste atenção agora, em regra, o artigo 70 diz que compete ao local da consumação lá processar e julgar o crime. Ocorre que no crime doloso contra a vida e crime culposo contra a vida, adota-se a teoria do esboço do resultado, afastando a regra do artigo 70. Então, determinado indivíduo foi alvejado, tá, na cidade de Araucária ou de Almirante Tamandaré. Vamos ficar com a cidade de Almirante Tamandaré, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba. Ele foi alvejado na cidade de Almirante Tamandaré. Crime doloso contra a vida, em tese. Só que ele foi socorrido e encaminhado para um hospital de Curitiba, no município de Curitiba. E ali evoluiu a óbito. Aonde se consumou esse crime? O crime se consumou em Curitiba. Certo, Thiago, até eu entendi. Então o crime vai ser processado e julgado em Curitiba? Não, porque em crime doloso contra a vida ou crime de homicídio culposo, preste atenção, crime de homicídio doloso e crime de homicídio culposo, não adota-se a teoria, a regra do artigo 70, e sim adota-se a teoria do esboço do resultado, tese do professor Fernando de Almeida Pedroso, quando então, por razões de política criminal, colheitas de provas, ou seja, aquele município de Tamandaré foi turbado. As pessoas, as testemunhas, são ali melhores ouvidas naquela comarca e não na comarca de Curitiba. Então, adota-se a teoria do esboço do resultado. O resultado esboçou-se aonde? Em Tamandaré. Então, vai firmar a competência jurisdicional para processar e julgar esse crime doloso contra a vida a comarca de Almirante Tamandaré. E isso o senhor e a senhora devem dominar. Então, estamos falando ainda sobre o endereçamento, está aqui, né? O senhor deve dominar esta parte do seu endereçamento, tomar cuidado também com vara especializada, se for violência doméstica ou familiar, tá certo? E aí, a ponto 1, juízo de primeira instância. A maioria das provas para delegado de polícia não traz nenhuma regra de competência por prerrogativa de função, que é uma forma de fixação de competência. Então, por exemplo, se uma questão vier uma representação por um prefeito, nada obsta que delegado possa fazer o pedido de alguma cautelar contra um prefeito, observando o artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. No entanto, quem vai ser o juiz natural? O Tribunal de Justiça do Estado, onde ele exerce ali as suas atribuições enquanto prefeito. Tá? Então, deve ser analisado. Tá? Então, mas em regra, o juízo de primeira instância, compete ao juízo de primeira instância processar e julgar ali, tá? A maioria das demandas. Em regra, provas para delegado de polícia estadual não traz ali
um foro prerrogativo de função, mas o senhor deve ter a senhora deve ter um certo cuidado. Então, como é que fica uma primeira peça processual, o endereçamento? Simples, sem criar muitos entraves. Pessoal, rapidinho, uma observação, cuidado, né? Em provas discursivas, a gente está falando aqui de uma teoria geral. Menos é mais, né? Cuidado, não precisa enfeitar muito pavão, de jeito nenhum. Menos é mais. Vamos lá. Então, diz lá, o primeiro exemplo. Regra de competência de justiça estadual. Excelentíssimo senhor juiz de direito da 10ª vara, 1ª vara, 2ª vara, criminal da comarca D. Aqui duas observações. Presta atenção. Juiz de direito da X vara. Você não vai mencionar o número da vara, salvo se a própria questão já trouxer previamente. Não entendi, Thiago. Pode ser que já tenha uma cautelar em andamento. Ele vai trazer, por exemplo, uma peça, uma questão, dizendo que fulano de tal já estava interceptado. Dessa interceptação, você descobriu que ia ocorrer um crime de homicídio, ou que houve um crime de homicídio, ou que ele está turbando testemunha, que ele está ali turbando a investigação criminal, etc. E aí, se já tiver o juízo prevento, cuidado com regra de prevenção. Ou seja, se já tiver uma cautelar previamente definida, esse juízo está prevento. E se esse juízo está prevento, o senhor deve observar, por exemplo, se foi a primeira vara criminal de Almirante Tamandaré. A sua peça posterior deve ser endereçada para esta vara criminal. Tá tranquilo? Então, cuidado com a regra de prevenção, tá? Então, vamos lá. Então, você só vai mencionar o número da vara se ela tiver previamente já trazida na sua prova. Da comarca D. Se a questão também não trouxer a comarca, o senhor, a senhora não vai mencionar a comarca. Aqui no estado do Paraná, no concurso agora recente, ele colocou a comarca de Floresta, mas percebam a maldade do examinador. Comarca de Floresta, da cidade de Floresta, é o local de residência do autor. E residência do autor é critério subsidiário, e regra não fixa a competência. E ali o candidato endereçou para a Floresta, inclusive esse foi o gabarito, né, do endereçamento. Equivocada a banca, tanto é que foi objeto de recurso, tá? Mas cuidado com o momento consumativo. E se é do autor ou da vítima, óbvio. O que vai fixar competência é o local da consumação, não o domicílio do réu, por favor. Observe isso na sua prova. Somado a isso, você só vai colocar o nome da comarca se a prova mencionar, porque se a prova não mencionar, o senhor não vai colocar o nome da comarca. Tranquilo? Beleza. Se for aí uma competência da Justiça Federal, o senhor está fazendo concurso para delegado de Polícia Federal, por exemplo, excelentíssimo senhor juiz federal da vara federal, criminal da, olha aqui, ó, seção. A diferença, né, entre federal e estadual é que aqui na estadual utilizamos a expressão comarca e na Justiça Federal utilizamos a expressão, tá aí no seu material, seção, ou seja, mencionando competência da Justiça Federal. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar aqui. E aqui o que eu disse, né? Comarca é utilizada para a Justiça Estadual e seção é utilizada para a Justiça Federal. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Aqui uma observação. Ó, já estou trazendo atenção. Vamos voltar aqui para mim. Volta para mim aqui. Larga aí. Eu vou voltar no momento importante. A Lei 13.964, ou seja, o pacote anticrime, alterou de forma significativa o Código de Processo Penal, a estrutura preconizando ali o sistema acusatório. Sempre a doutrina disse que o sistema acusatório é utilizado no Código de Processo Penal, tá? Doutrina majoritária. Aonde? 129, inciso 1, diz lá da Constituição, diz que compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública, né, de forma privativa, beleza. E ali dizia que era a estrutura do sistema acusatório, a gestão da prova, a imparcialidade do juízo. Tranquilo, Thiago, até eu entendi.
Mas percebam, nenhum outro dispositivo da Constituição ou do próprio Código de Processo Penal dizia de forma expressa que a estrutura era acusatória. No entanto, com a reforma da Lei 13.964, trouxe de forma expressa, agora sim, preconizando a estrutura processual. Então, diz que trazendo, inclusive, o juiz das garantias. E qual é a natureza do juiz das garantias? E qual é a relevância prática disso, Tiago? Cuidado, né? O Código de Processo Penal foi alterado por esta lei, o artigo 3º-A, inserindo, olha aqui, ó, o juiz das garantias. E a natureza jurídica do juiz de garantias é uma nova competência funcional por fase do processo. Tiago, eu não entendi o que significa isso. É que todas as peças, todas as suas representações deverão ser encaminhadas para o juiz de garantias, porque ele é uma regra de competência, olha aí, no material funcional por fase, aqui ó, do processo. O juiz de garantias, ele atua num primeiro momento analisando a regra do jogo como garante das regras do jogo, né? Ali, deixa eu voltar para cá, volta comigo. Então, as peças são direcionadas, de acordo com o artigo 3º, ao juiz de garantias. Então, o artigo 3º-B preconiza exatamente isso. Olha no seu material, ó. O juiz das garantias é responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e a salvaguarda de direitos individuais, cuja franquia seja reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo especialmente. Aí olha o inciso 5, né? Diz lá, decidir sobre um requerimento de prisão provisória. Leia-se, prisão temporária, prisão preventiva. Ou, olha aqui, ó, outra medida cautelar, observando o disposto do parágrafo 1º. Diz lá o inciso 11 do artigo 3º-B, decidir sobre requerimentos de, letra A, a linha A, interceptação telefônica, tá aí, representação do senhor e da senhora enquanto delegado de polícia, né? Ou outras formas de comunicação, afastamento de sigilo bancário, fiscal, dados telefônicos, ou seja, quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas e outros meios de obtenção de provas que restringam direitos fundamentais do investigado. Significa dizer aqui, ó, nesse inciso, que compete de garantia cláusula de reserva de jurisdição. Então, matérias que são afetas à cláusula de reserva de jurisdição, onde a autoridade policial tem que pedir ao juízo, ou seja, não é dotado de poder requisitório, deve ser encaminhado esses pedidos ao juiz de garantias. Ocorre que, como a gente bem sabe, né, o juiz das garantias, deixa eu voltar para cá, o juiz das garantias, ele está com eficácia suspensa, né? Então vamos aguardar, mas tomem cuidado com isso, que a partir do momento em que se restabeleceu o artigo 3º-A e o artigo 3º-B e seguinte, na verdade o 3º-B, né, porque o 3º-A não houve alteração, que o artigo 3º-A, ele somente diz que a estrutura do processo penal é a acusatória. Então, percebam, né? Tá aí, ó, ADI 6298, ADI 6299 e ADI 6300 e 6305, né? Dizendo que o juiz de garantias está com essa parte suspensa. E aí, em razão disso, não é aplicado. Mas cuidado, tá? Observe a regra que eu disse anterior, que é endereçado aqui, o endereçamento da sua peça, vamos lá. Aqui, endereçamento é para o juiz de direito. Essa é a regra aqui, enquanto não sobrevier a alteração. Depois, é excelentíssimo juiz de direito da vara criminal do juiz das garantias.
tá certo? Porque é de uma fase do processo. O juiz de garantias ele vai atuar apenas na fase preliminar, com o delegado de polícia, e depois vai ter o juiz da instrução criminal. E aí, esse juiz da instrução não tem conhecimento de nada que foi produzido no curso do inquérito, salvo aquelas peças, salvo os elementos migratórios, irão para o delegado de polícia, irão para a fase da investigação. Expressão que eu utilizei, né? Elementos migratórios. Elementos migratórios. Acabou de ter concurso para delegado de polícia no Mato Grosso do Sul. Hoje é dia 12 de janeiro. A prova foi... Hoje é 12 de janeiro, terça-feira. A prova foi essa semana agora, domingo, né? Caiu lá, sobre elementos migratórios do inquérito policial. O que é isso, Thiago? São os elementos, as provas não repetíveis, cautelares e antecipadas. Então, em regra, hoje o CPP, pessoal, presta atenção, preconiza que nada que foi produzido dentro do inquérito policial deve ser levado para a instrução, a fase da instrução processual. No entanto, há alguns elementos migratórios, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, devem ser levadas para o curso do inquérito policial. Cuidado com isso, muita coisa nova. Tranquilo? Então, vamos voltar onde eu estava, que eu até me perdi. A gente estava falando aqui da fase dos juiz de garantias, que eu pedi para o senhor e a senhora tomar um certo cuidado. Né? Vamos lá? Beleza. Vencemos a fase do endereçamento. A sua peça, vamos lá, foi endereçada ao juiz, excelentíssimo senhor juiz de direito da X Vara Criminal da comarca D. Beleza? Aí, vamos lá. Aqui. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca da X Vara Criminal da comarca D. Pronto. Beleza. Embaixo, não se pula linha. Não se pula linha. Você vai ali dar no máximo uma linha, logo abaixo do seu endereçamento, você vai citar o número do inquérito. Então, você vai lá. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da comarca D. Beleza. Abaixo, você vai pular uma linha. Vai botar inquérito policial, número, 2 pontos. Número, por exemplo, 25 de 2021, certo? Olha para cá. Você só vai colocar o número do inquérito se a questão lhe trouxer. Você não coloca o número do inquérito se a questão nada disser. Se a questão trouxer o número do inquérito, você logo abaixo do seu endereçamento, conforme eu coloquei aí no seu material, você vai mencionar excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal, etc, etc. Embaixo, inquérito policial, número 25, do ano 2021. Tá certo? Aqui pode ser tanto por extenso, como eu coloquei aqui, ou assim, abreviando. Tiago, você acabou de falar que não é para abreviar. Sim, abreviar palavras, abreviar código de processo penal, abreviar nomes, abreviar elementos essenciais. A gente vai falar sobre isso. O que são elementos essenciais? E o que são elementos acidentais. Então, aqui, tanto pode ser na forma extensa, como pode ser na forma, assim, abreviada, inquérito policial, número. Lembrando, você somente será inserido se a questão trouxer previamente. Se ela nada disser, você não vai colocar o número do seu inquérito policial. Tranquilo? Beleza? Pulando mais uma linha. Agora sim, larga a caneta. Agora sim, larga a caneta, preste atenção, larga tudo que você está fazendo. Fecha o Instagram, fecha tudo. É a parte mais importante, nesse momento, uma das nossas, da parte mais importante da nossa peça, é a gente saber trabalhar ali o preâmbulo. O preâmbulo, pessoal, é a estrutura da apresentação
do órgão administrativo ao qual o senhor é delegado e a senhora é delegada, trazendo a sua legitimidade, por favor, preste atenção, trazendo a legitimidade enquanto delegado, enquanto delegada, e ali trazendo alguns elementos estruturantes da sua peça. Então, vamos entrar no preâmbulo da peça processual. Aqui, no preâmbulo, é a apresentação da autoridade que representa a medida cautelar. Aqui é a apresentação, tá? Então, aqui é apenas inserida a legitimidade do delegado. Aqui, galera, a gente não tipifica condutas. E aqui, nesse tópico, ó, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Menos é mais. Cuidado. Menos é mais. Eu não estou adaptado ainda, galera, por favor. Paciência comigo, não estou adaptado a usar essa mesa digitalizadora. É um dos primeiros momentos que eu estou usando, mas vai facilitar o nosso estudo, tá? Então, olha aqui, ó, vamos lá. No preâmbulo, galera, no preâmbulo, aqui, voltou. No preâmbulo, você vai demonstrar apenas a sua legitimidade pela medida cautelar. E aí vamos ver a estrutura do preâmbulo. Aqui é aquela parte, né? Excelentíssimo senhor, a Polícia Civil do Estado X, através do delegado de polícia, etc. Eu vou mostrar, eu coloquei no slide como é que fica, tá? Então vamos lá. Existem alguns elementos estruturantes do seu preâmbulo. Alguns elementos estruturantes do preâmbulo e que não pode faltar de jeito nenhum. Então vamos lá. Elementos estruturantes integrantes do preâmbulo. Sempre em nome da Polícia Civil do Estado. Cuidado. Eu vejo alguns colegas dizendo que pode colocar o delegado fulano de tal, delegado de polícia, etc. Não, isso não é técnico. E eu explico por quê. Isso não pode ser designado em seu nome. Por exemplo, fulano de tal. Primeiro ponto, você vai identificar a sua peça. Segundo ponto, né? Você está representando determinado órgão público. E quem está pedindo não é o delegado, e sim a instituição através do delegado. E por isso deve ser levada, deixa eu voltar aqui, e por isso deve ser levada em nome da Polícia Civil. Olha aqui, ó, teoria do órgão administrativo. Você desempenha ali a manifestação de vontade do órgão administrativo, a relação entre o agente e o órgão do Estado, à luz da teoria do órgão administrativo. Então, é sempre em nome da Polícia Civil. A Polícia Civil do Estado X, através do delegado de polícia, aí sim, o senhor tem que mencionar o seu nome enquanto autoridade policial. Deixa eu voltar aqui, né? Aqui, ó. A Polícia Civil do Estado X, você vai mencionar o Estado, por intermédio desta autoridade policial, que a subscreve, delegado de polícia titular da comarca D. Cuidado, a questão vai dizer isso aqui, você vai mencionar. Olha agora, com amparo no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição e artigo X da Constituição do Estado, a gente vai falar, eu vou abordar sobre tudo isso, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, artigo 4º e seguintes do CPP. Olha a expressão, pelo amor do Senhor Jesus, representar respeitosamente perante a Vossa Excelência, pelo nome da peça, eu ainda coloquei em vermelho, né? Ainda que tenha pedido cumulativo, ou seja, pedido de prisão temporária acumulado com busca e apreensão, prisão preventiva acumulado com sequestro, em desfavor de... Aí eu vou voltar aqui, tá? Eu vou voltar aqui. Então, é em nome da Polícia Civil e não em seu nome, porque está
representando, quem está pedindo é a Polícia Civil. Lembrando que o preâmbulo é a legitimidade daquele órgão que está pedindo a prisão daquele indivíduo ou a busca ou a cautelar adequada, tá certo? Então, vamos lá. Então, avançamos, né? Sempre em nome da instituição, do Estado X, da comarca em que o delegado é titular. Mencionar ali qual é a comarca que você trabalha. Como é que você vai saber isso? A questão vai lhe trazer, tá? Seguindo, mencionar o artigo 144. Por quê, Tiago? Ora, o artigo 144 da Constituição é o berço normativo de legitimidade do delegado de polícia, né? Então, não esquecer do artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. Diz lá, artigo 44, parágrafo 4º, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas, do patrimônio dos seguintes órgãos. Parágrafo 4º, olha agora, ó. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem a ressalvada competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. E ali, traz ali o seu âmbito de atribuição. Tranquilo? Cuidado com isso. Berço normativo, delegado de polícia, 144, parágrafo 4º. Legitimidade constitucional. Mencionar ainda a Constituição do Estado de origem. Você vai fazer prova para delegado de polícia em Minas. Você vai fazer concurso para delegado de polícia em Brasília. Cuidado, deve mencionar a Constituição daquele estado. Tá certo? Beleza? Cuidado agora. Citar o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, que é o Estatuto do Delegado de Polícia. Aqui a gente não pode negligenciar de forma nenhuma. Por quê? Porque o examinador quer saber se você tem, de fato, ali delegado de polícia na veia. Não pode esquecer do seu diploma normativo, né? A Lei 12.830 diz lá no artigo 2º, parágrafo 1º, diz: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tenha por objetivo a apuração de circunstância e materialidade das infrações penais. Cuidado, isso aqui, inclusive, veio no espelho para delegado de polícia do Paraná. Veio constando do espelho o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, tá? Então, cuidado com isso aqui. A gente não pode esquecer a Lei 12.830, beleza? E eu coloquei aí, né? As funções de polícia judiciária, apuração das infrações penais, exercidas são de natureza jurídica, é óbvio, né? Claro. Essenciais, é óbvio, e exclusivas de Estado. Significa dizer que você não pode delegar a atribuição do delegado de polícia a pessoas que não são ali dotadas de legitimidade. E aí diz lá, né? Parágrafo 1º, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito ou outro procedimento previsto em lei, por exemplo, o VPI, né, artigo 5º, parágrafo 3º, ou como, por exemplo, embora o Supremo entenda que o termo circunstanciado de ocorrência não seja um instrumento investigatório do delegado de polícia, mas entende ali que é sim, né, um instrumento de investigação. O que o Supremo disse é que não é exclusivo do delegado, mas que ele é um instrumento de investigação. É sim. Avançando, tá? Beleza. Ainda dentro do preâmbulo, citar a legitimidade no CPP, né, e lei especial quando houver. Vamos entender isso aqui, ó. A previsão do Código de Processo Penal, delegado de polícia, o inquérito ele se inicia no artigo 4º. Então, isso aqui no artigo 4º e seguintes deve mencionar. Percebam, vou repetir. O preâmbulo é somente legitimidade do delegado de polícia. Legitimidade para fazer pedido de representação, seja de busca, seja de temporária, seja de preventiva. Aqui eu não tipifico condutas, tá certo? Mencionar, por exemplo, a legitimidade do delegado de polícia para a prisão preventiva. Está lá no artigo 13, inciso 4. Bem como no artigo
Está aqui, ó, 311 do CPP. Delegado de polícia também tem legitimidade com base no artigo 311. Ou então, se for um pedido de prisão preventiva com base na Lei Maria da Penha, não se esquecer mencionar o artigo 20. Então, tudo que for legitimidade do senhor e da senhora enquanto delegado de polícia deve mencionar ali no próprio preâmbulo, tá? Da estrutura da sua peça. E ali o vocativo, obviamente, Vossa Excelência, que você está encaminhando a peça a um juiz, tá? Adequado da peça, colocar isolado ou acumulada, representar pela prisão preventiva acumulada ou não, com busca, aí vai depender o que ela está falando, qual é o objeto da sua busca. Importantíssimo agora ainda, né? A expressão representar. Por quê? Cuidado, delegado não requer, delegado representa. A palavra representação é pedido com base na lei. Ou seja, diz lá, né, que delegado não é dotado de capacidade postulatória. Cuidado, capacidade postulatória é pedir em nome próprio direito de terceiro, mas você está pedindo a capacidade postulatória imprópria. Você está pedindo em nome próprio a instituição, da instituição, né, pedindo em nome próprio, enquanto delegado de polícia, direito de terceiro, direito do Estado ali de aplicar o direito de punir quando uma medida cautelar, quando ele faz uma instrumentalidade hipotética, por exemplo, para salvaguardar o asseguramento da lei penal. O indivíduo vai fugir e ali você, por alguma razão, pede uma prisão preventiva desse indivíduo para assegurar a aplicação da lei penal, e ali você estaria salvaguardando o interesse do Estado. E aí, esse direito de punir é do Estado, e você está pedindo em nome da instituição. Então, essa capacidade postulatória, ela é oriunda diretamente da lei. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, que é com base olha agora, por favor, legitimidade. Artigo 4º, artigo 311, artigo 20, tranquilo? Então, cuidado com isso. O artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, onde legitima ali você enquanto delegado de polícia. Beleza? Seguindo, aí depois disso, representar pela. Aí você vai mencionar qual é a medida. Prisão, tá aqui, temporária, prisão preventiva, ou então busca domiciliar. Eu não sei qual é, mas a questão vai te dizer. Se ela não disser, você deve pesquisar aí. É porque assim, né, tem questão, por exemplo, aqui no Paraná, ele utilizou a expressão faça o pedido de prisão provisória adequado. Em Santa Catarina, em 2014, ele mencionou de forma expressa, confeccione o pedido de interceptação telefônica. Então, assim, há concursos que irão facilitar a sua vida e há concursos que vai dificultar a sua vida, tá? Então, cuidado com isso. Vamos avançar lá para que a gente consiga agregar volume. Somado a isso, depois de representar pela prisão preventiva, busca e apreensão, qualificação completa. Aqui você deve qualificar o indivíduo sem preguiça. Por exemplo, no espelho aqui do estado do Paraná, contou com uma qualificação completa. E curioso, né? Eu fiz recurso para alguns alunos e os alunos colocaram ali conforme já qualificado nos autos. Lembra que eu falei disso? Pois é. Ele não está qualificado nos autos. O examinador tomou ponto do candidato que fez isso. Então, qualifica de forma completa o indivíduo, tá certo? Aqui, ó, conforme eu mencionei, ele não está qualificado nos autos, beleza? Não tipifique condutas no preâmbulo. Lembre-se, aqui é apenas a sua legitimidade. Se você conseguir compreender isso aí, fica muito mais fácil. E aí, voltando aqui, a gente vai dar uma olhada como deve ficar o seu preâmbulo. Um preâmbulo padrão e adequado. Peraí, que eu estou sem intimidade com isso aqui, pelo amor de Deus. Mas uma hora vai. Aqui, ó, deixa eu apagar para ficar mais tranquilo, para que você consiga. Ó.
Então, vamos apagar aqui para ficar justo. Ó, a Polícia Civil do Estado X, aí você vai mencionar o estado que você está atuando, com amparo por intermédio da autoridade policial que subscreve, delegado de polícia titular da comarca D, com amparo no 144, parágrafo 4º, conforme eu mencionei, bem como artigo tal da Constituição do Estado, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 13, artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal, representar respeitosamente perante a Vossa Excelência o nome da peça deve estar muito claro, isso é levado em consideração, tanto que está aí em vermelho o nome da peça, ainda que tenha pedido cumulativo, prisão preventiva acumulado com busca, prisão preventiva acumulado com sequestro, em desfavor de qualificação completa do representado. Tranquilo, pessoal? Esse é o modelo padrão que está no seu material de um preâmbulo completo e justo, lembrando que o preâmbulo ele é apenas a sua legitimidade enquanto delegado de polícia, tá? Vamos avançar. Agora a gente entra na narrativa fática. Deixa eu colocar aqui para o senhor e para a senhora. Resumo dos fatos. Cuidado, né? Resumo dos fatos, em regra, eles não são levados em consideração na pontuação. O examinador ele vai trazer uma questão meio complexa, ou não, nem tanto, ele vai trazer uma questão ali e o senhor vai ter que ler para identificar aquela peça. Ocorre que, em determinada ocasião, o examinador ele vai trazer diversos detalhes, uma questão grande. E aqui, cuidado, quando dá narrativa fática, você vai identificar a peça. Tiago, até eu entendi. E aqui é o maior cuidado. Por quê? Porque quando dá narrativa fática, você não precisa transcrever o que ele já sabe. Foi ele que fez a prova. Então, qual é a nossa sugestão aqui do Manual Caseiro? Você leia a prova, você leia a circunstância fática, memorize e faça um poder de síntese sobre aquela circunstância fática. Por quê? Repito, em regra, ele não atribui ponto na circunstância fática. Contudo, curiosamente, aqui no estado do Paraná, do espelho, o examinador, ele pontuou aquele indivíduo, aquele candidato, mas eu compreendi as razões pelas quais ele pontuou. Ele quis saber se ficou congruente com o que o candidato compreendeu na questão e com o que o candidato confeccionou na narrativa para fazer o pedido. Então, por um raciocínio lógico e jurídico, ele procurou saber se aquele candidato possui um raciocínio lógico, um poder de síntese adequado. Mas lembrem-se, aqui há elementos essenciais, né? Nesse tópico, em regra, o examinador, como eu disse aí, né? Não atribui ponto. Você deve fazer um poder de síntese, bom, ler e compreender o que está escrito. E ali ficar congruente, para que a sua prova seja pontuada. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Deixa eu voltar aqui. Preste atenção, larga a caneta, essa parte é muito importante. Elementos essenciais e elementos acidentais da sua peça. Deixa eu voltar para mim aqui, né? Então, cuidado. A circunstância fática, a narrativa fática, ela vai se dividir em elementos essenciais e elementos acidentais. Os elementos essenciais são aqueles elementos que devem estar obrigatoriamente quando da sua descrição fática. Por quê? Porque é isso que vai dar congruência àquilo que você está narrando e entendendo para o seu examinador. Tá? Então você deve verificar, leia, entenda. E da circunstância fática, elementos essenciais. Quando, por quê, quem, onde
e que horas. Claro, se a questão trouxer. Se você conseguir entender isso, a sua peça processual está adequada. E os elementos acidentais são os elementos periféricos, que são aqueles elementos que você pode excluir que não fará diferença. Por exemplo, ele diz lá que a pessoa jurídica, que o indivíduo trabalha numa pessoa jurídica. Para que você vai colocar o nome da pessoa jurídica? Né? Trabalha na empresa. Então, isso por quê, Thiago? Porque você economiza a linha. Lembre-se que na parte de circunstância fática, você deve economizar o maior número de linhas para que te sobre maior número de linhas para você falar da fundamentação e do pedido, tá? Então, vamos colocar aqui no material, rapidinho, diz lá, elementos essenciais são dados trazidos na questão que não podem faltar quando a sua elaboração. Quem, ou seja, quem é o autor do fato? Quem está envolvido na circunstância? Quando foi o crime? Que dia? Que mês? Que ano? Onde? Porque onde fixa o quê? Competência. E por quê? As razões. Caso você consiga responder isso mentalmente no seu resumo, a narrativa fática está congruente, tá? Então, nesse tópico, olha aqui, ó, você deve tipificar a conduta. É nesse tópico aqui. Então, OBS, quando você for fazer os elementos essenciais da sua peça, os elementos essenciais, quando, onde, como, porquê, você vai iniciar assim, ó, cuida-se de inquérito policial, número tal, inaugurado através de portaria, por intermédio de auto de prisão em flagrante, a questão vai te dizer, né? Para apurar suposto crime praticado no dia tal, na rua tal, na hora tal, tendo como suposto autor do fato, olha a expressão que eu estou usando, suposto autor do fato, cuidado com isso, né? Não utilize expressões marginal, meliante, utilize sempre investigado, nunca réu, utilize sempre a expressão suposto, né? Eventual autor do fato, tá bom? Indícios, indigitados, nunca aponte de forma concreta, tá? Então, aqui, ainda, quando da sua tipificação, deixa eu voltar aqui para o slide, que isso é apenas questão de prática, né? Aqui, ó, você deve mencionar, caso a tipificação, né, se esteja com o código, a minha orientação é que se utilize da nomenclatura. Exemplo, tipificação artigo 157, parágrafo 3º, parte final, tá? Inciso 2, se tiver com o código na mão, eu oriento que você utilize a tipificação do código, artigo 121, parágrafo 2º, inciso tal. No entanto, se for uma prova sem consulta, nada obsta que você utilize o nome em iuris do crime. Homicídio qualificado, e aí você traga a qualificadora. Homicídio culposo, né? Ou roubo circunstanciado, ou furto qualificado, tá? Então, se, por exemplo, voltando, se for uma prova com consulta, o senhor vai utilizar a adequação típica do código, artigo 157, parágrafo 2º, inciso tal. Se for sem consulta, utilize o nome em iuris do código, do crime. Para quê? Para que você não se equivoque, para que você não tenha ali um erro de tipificação e seu examinador lhe tire ponto, tá certo? Tá? E os elementos, como mencionei aí, acidentais são aquele nome de personagens que não são agregadores, né? Nomes de personagens que não são, por exemplo, essenciais, né? Personagens ali periféricos, por exemplo, quando de uma participação inócua, tá certo? Então, você vai iniciar, vou ter um exemplo aí, ó. Exemplo, cuida-se de inquérito policial, número tal, para apurar suposto crime previsto no artigo tal, dia tal, hora tal, configurando como vítima fulano e suposto autor do fato, Beltrano, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, quando da sua narrativa fática, é muito importante essa parte daí que a gente consiga compreender para que a gente tenha um bom preâmbulo, tá certo? Então, eu vou encerrar essa primeira parte da nossa aula, a gente está com 1 hora de aula. Na próxima aula,
a gente vai entrar aí, como eu vou deixar aqui já, né, mencionar os fundamentos jurídicos, né, muito importante, ó, fundamentos jurídicos, e é aqui onde o senhor e a senhora devem ganhar volume, ganhar aí maior pontuação quando da confecção da sua prova para delegado de polícia. Tranquilo, pessoal? Na próxima aula, a gente vai entrar nos fundamentos e a gente vai entrar nos pedidos. Muita coisa para ver ainda nessa teoria geral da confecção de peça processual aqui no Manual Caseiro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Até a próxima.